Boa noite. Primeiramente, quero agradecer à comissão organizadora pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, né? Depois aí eu estava tentando fazer os cálculos, parei quando chegou em 10 anos e muita coisa mudou desde que eu participei de tudo isso daqui. Toda a estrutura física mudou, então é gostoso estar aqui de novo, ver as mudanças, ver que a faculdade está crescendo cada vez mais e poder fazer parte aí do crescimento de vocês como médicos. Para quem não me conhece, então, como foi apresentado, né, eu sou o Otávio, atualmente eu trabalho em São José do Rio Preto, faço parte aí do time do Hospital da Criança e Maternidade, sou médico, intensivista, pediátrico, hoje faço a parte de atuação no protocolo de sepsis da instituição e coordeno a partir do ano que vem aí a pós-graduação de emergências pediátricas da FAMERP, e será um prazer aí ter vocês no futuro aí com a gente, aprendendo um pouquinho sobre criança. Hoje eu vou falar um pouquinho de sepse pediátrica, um novo conceito, é um assunto que está muito falando aí, acho que teste de progresso vai ter, nas provas de residência também a gente vai ter, porque o conceito ele mudou, e é um pouquinho disso que eu vou trazer para vocês. Vou falar um pouquinho aí da epidemiologia, esse vai ser nosso cronograma, vou falar das definições de critério diagnóstico, falar um pouco dos pontos chaves no manejo, e no final a gente acaba com a mensagem para a gente levar para casa aqueles pontos principais. Prometo ser rápido, ser sempre o segundo palestrante é um pouquinho, né, a gente tem que acelerar, porque todo mundo quer chegar em casa e descansar, porque amanhã o dia ainda continua, então prometo não me prolongar, tá bom? Por que falar de sepsis? Eu começo essa aula sempre com essa pergunta, e eu trago essa pergunta através de alguns trabalhos, tanto globais quanto brasileiros, porque eu uso números, né? Eu acho que o número ele impacta e é o número que vai fazer com que a gente fale cada vez mais de sepsis. Essa é uma meta-análise que foi publicada em 2019 pelo JAMA, e ela mostra para a gente a incidência das fatalidades, né? Então os desfechos desfavoráveis de sepsis, então o óbito, né? Nos pacientes desde 1980 até 2016. E pelas imagens a gente consegue ver que essa incidência ela vem diminuindo, tanto nos países em desenvolvimento, quanto nos países em subdesenvolvimento, mas a gente ainda está em torno ali de 25%. Se a gente for falar em mortalidade de 25%, isso é um número muito alto, né? A cada 10 crianças aí a gente vai ter pelo menos 4 falecendo, então isso é um número muito grande, né? Então se a gente consegue atuar nisso daqui, a gente vai estar melhorando a nossa qualidade do nosso serviço. Esse trabalho é o SpreadPed, é um trabalho publicado em 2021, se eu não me engano, aqui do Brasil, trazendo os números do Brasil, é um estudo epidemiológico, observacional, e os nossos números não fogem muito do que está acontecendo no mundo, né? Então a gente tem uma prevalência de sepse, e aqui eles ainda usavam o termo de sepse grave em 25%, e um óbito aí em torno de 19,8%. Então é um óbito que está ali próximo do que a gente tem dos números globais. Além disso, trouxe para a gente que a cada 100 mil crianças a gente tem 75 casos de sepse, a gente tem uma baixa adesão ao pacote de primeira hora, então só 6% das instituições tinha adesão, isso é um número horroroso. Hoje eu trabalho num local onde a gente tem adesão ao pacote de primeira hora praticamente 100%, a Bianca trabalha na unidade onde é a melhor unidade que eu tenho para analisar dados, assim, então a gente tem 100% de aprovação. E isso muda desfecho, a gente tem um número de óbito por sepse muito baixo. Além disso, eles avaliaram o que está associado à mortalidade. Então vai entrar a baixa idade, a presença de disfunção orgânica, o status vacinal incompleto. Acho que acabou. A presença de infecção associada à assistência à saúde e aqueles que também realizaram antibiótico depois da primeira hora. Isso impacta na mortalidade, por isso que a gente vai falar muito no manejo em alguns times aí que a gente precisa ficar correndo atrás. Falando um pouco da definição, eu trago uma linha do tempo aí, porque lá em 2005 foi a primeira conferência que a gente teve falando de sepse pediátrica e veio a famosa CIRS mais foco, né? E a gente ficou nesse CIRS mais foco incansavelmente por 19 anos, né? Até que a gente chegou agora em 2024 e surgiu o famoso Phoenix Score, né? E nesse período teve o Sepsis 3 em 2016, onde surgiu o SOFA. Eu acho que todos vocês já leram ou já ouviram falar no SOFA, que é o score para pensar em sepsis nos pacientes adultos. Veio a Surviving Sepsis Campaign em 2020 e ainda trazia CIRS mais foco em pediatria, até que agora, em janeiro de 2021, foi publicado
esse trabalho no JAMA, que é um consenso internacional, mudando aí os critérios diagnósticos de sepse pediátrica e de choque séptico, né? Esse trabalho ele foi feito por 35 especialistas, tá? E os nomes dos 35 especialistas não são só médicos, então tem farmacêuticos, odontológicos, pessoas que fizeram odontologia, tem assistente social, tem farmacêuticos, então é uma equipe multiprofissional de grandes estudiosos no mundo inteiro. Usamos 10 centros, desses 10 centros, 6 são nos Estados Unidos, então são 6 grandes centros e 4 são em países em desenvolvimento. Então pega Colômbia, tem um na África, isso mostra que é um critério que pode ser aplicado em hospitais de grande porte, mas também em hospitais de pequeno porte. E foi analisado 3 milhões de prontuários para a gente definir o que é sepse atualmente. E dentre esses 35 nomes, eu tenho 2 nomes brasileiros. Eu tenho o Dr. Cláudio e a doutora Daniela, que hoje eu tenho o prazer de ter um contato com eles muito grande, e eles são os nossos representantes nesse consenso enorme que a gente tem falando de sepse. Trouxe para vocês, para a gente falar um pouco rápido, como foi feito, né, toda essa análise. Foram 3 fases. A primeira fase foi uma pesquisa global, onde perguntava para os profissionais de saúde o que é sepse. E todos eles falavam, é disfunção orgânica, aquele paciente que tem uma infecção que tem disfunção orgânica. Então, o conceito de disfunção orgânica já estava implícito em cada um, né? Porém, ainda a gente falava em CIRS mais foco. A gente batia na tecla do CIRS mais foco. Então, a gente já mostrava que a gente precisava mudar um pouquinho a definição de sepse. A segunda fase foi uma fase mais teórica, de revisão sistemática, onde eles avaliaram as características do paciente com sepse e os eventos adversos que aquele paciente tinha. E a terceira fase, a análise de todos esses dados através de técnicas de machine learning, para a gente definir quais seriam os pontos principais para a gente definir o que seria sepse, e essa é a principal mudança que a gente tem, porque a partir de agora a gente chama de sepse uma disfunção orgânica, aquele paciente que tem uma infecção suspeita ou confirmada, que apresente disfunção orgânica, que a gente pode identificar através de um score, e esse score é chamado de Fênix 4, tá? E Fênix de renascer da cinza mesmo, são usar a apologia, né, a Fênix, para a gente ver que o novo está acontecendo. E esse score, a gente avalia 4 grandes sistemas do nosso corpo, né? O sistema respiratório, o cardiovascular, a coagulação e o neurológico. A gente vai ter uma pontuação semelhante ao SOFA, onde a gente vai conseguir, através de determinado número de pontos, falar se esse paciente tem sepse ou se esse paciente tem um choque séptico, ok? Lembrando que esse score ele vale para os maiores de 37 semanas de idade gestacional corrigidas, então prematuros não entra, e recém-nascidos não entra nesse score até os 17 anos de idade, e acima dos 17 anos entra o SOFA, como se fosse já falando em adulto, né? Esse é a tabela de pontuação, eu trouxe para vocês terem aí, conseguir tirar uma foto e depois a gente pode até disponibilizar para vocês. E aí aqui, de acordo com cada sistema, a gente vai ter uma pontuação, né? Então a gente no respiratório vai ter a gasometria, análise de saturação, de cardiovascular a gente vai ter a presença de droga vasoativa ou não, o lactato, né? E o lactato agora pode ser arterial ou venoso. A PAM é o que a gente vai usar agora para definir, aí hoje, né, a grande maioria dos monitores traz já o valor de PAM, mas a gente tem que lembrar que dá para calcular, né? Então 2 vezes a pressão diastólica mais a sistólica dividido por 3, a gente tem a PAM, e aí a gente vai jogar de acordo com o gráfico. Na parte de coagulação é onde mais impacta em valores, porque eu preciso do dímero e do fibrinogênio, que são exames caros, né, para a gente ter, então não é todo centro que vai conseguir ter esses exames, então é a crítica que a gente tem ao score. E de neurológico a gente vai usar o bom e velho exame físico da escala de Coma de Glasgow, tá? A gente pontuando 2 pontos, a gente fala em sepse. Se desses 2 pontos a gente tem 1 ponto em cardiovascular, então, se eu estou com hipotenso, né, com a minha PAM, dentro de algum daqueles valores que a gente tem ali, ou se eu tenho um lactato acima de 5, ou se eu tenho uso de droga vasoativa, eu já vou pontuar como choque séptico, ok? E essa é a nova definição que a gente tem, e vocês vão ver que a gente tem algumas coisas que a gente não fala mais. Uma delas é que a gente não usa o termo CIRS, né? Então, eu falei de CIRS mais foco durante 18 anos, né? 19 anos. Imagina para
quando eu cheguei no hospital e falei, olha, a partir de agora, SIRS não mais. Então, foi um baque, né? Então, é uma mudança. Eu acho que a gente vai demorar um tempo para tirar um pouco do SIRS da nossa cabeça, mas ela não vai ser deixada, de ser lembrada. A gente precisa dela, porque ela é uma boa ferramenta de triagem ainda, tá? Porém, ela não deve ser usada mais para fazer o diagnóstico de sepse. A sepse grave, antigamente a gente falava, né, em sepse grave e choque séptico. Não existe mais, toda sepse é grave. É redundante eu ficar falando que aquilo é grave. Então a gente tira esse termo aí, fica até mais fácil para a gente classificar nosso paciente. Como eu falei, a SIRS, e esse score que a gente tem, ele não é um score de triagem. Quem vai fazer a triagem é a SIRS. Tá? Esse score é um score de diagnóstico, né? Então é um score que a gente não vai esperar ter tudo isso alterado para eu começar a conduzir meu paciente. Eu vou começar a conduzir esse paciente bem antes. Ele não faz distinção assim, entre disfunção crônica e disfunção aguda, então você precisa conhecer seu paciente, saber se ele tem algo alterado, né? Então não tem como eu aplicar num paciente, se estiver numa aula agora de cardiopatia, se esse paciente já satura 85 normalmente. Então a gente precisa conhecer nosso paciente para a gente definir qual disfunção orgânica que ele vai ter. Ele não é validado para as infecções relacionadas à assistência à saúde, é um estudo que aconteceu nas primeiras 24 horas de internação do paciente, porém eles recomendam que a gente aplique nos pacientes internados, porque está passando por um processo de validação e pode ser que sim, a gente vai usar o Fênix também para os pacientes internados. Então hoje, no hospital de grande porte, em todos os hospitais do país, a gente está usando o Fênix para todos os pacientes. E, claro, eu falei de 4 grandes sistemas. Falei de cardiovascular, falei de respiratório, neurológico e falei da coagulação. Poxa, e o renal? Não falei de renal. Né? Ah, não falei de hepático. Nossa, não vou ter bilirrubina mais, não vou coletar bilirrubina. Você não pode esquecer que as outras disfunções, elas existem. Né? Então, a gente precisa, como médicos, entender o nosso paciente e saber que a gente precisa saber manejar as outras disfunções também, apesar de elas não fazerem parte do critério diagnóstico, ok? Falando agora, partindo aí para a terceira parte da nossa aula, para a gente ir agora para o fim. Manejo da sepse. Eu divido esse manejo da sepse em 4 grandes pilares. O primeiro pilar, e um pilar que a gente não falava tanto, é a prevenção. Nossa, mas assim, como, né? O que eu vou falar de prevenção? O meu sonho é que daqui a alguns anos a gente fale da sepse igual a infarto agudo do miocárdio. Você chega na vozinha da limpeza e fala assim, sepse. Ela fala, poxa, grave. Preciso, né, antibiótico em 1 hora, né, vamos... Eu falo que tem que ser igual ao infarto. Você falar em sepse, a pessoa tem que lembrar que tem prevenção, que tem diagnóstico e tratamento precoce e que essa pessoa vai voltar para casa. Essa pessoa não vai ser igual a óbito. Essa pessoa a gente vai agir, a gente vai conseguir devolver ela para a sociedade. A gente só vai conseguir isso se a gente tiver conscientização. A gente precisa falar de sepse para todo mundo. Então eu dou essa mesma aula, um pouco adaptada, até para a equipe da limpeza do meu hospital. Porque eu quero que o porteiro saiba disso, eu quero que todo mundo saiba o que é sepse. Vacinação, né? A gente está falando aí num simpósio de pediatria. Que pediatra, né, que não gosta de uma vacina, né? Então, incentivar a vacinação, porque a gente sabe que a vacinação ela muda desfecho. Saneamento básico, prevenção de infecção relacionada à saúde, a boa e velha higiene de mãos, tudo isso é prevenção de sepse. O segundo pilar é o reconhecimento precoce. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, você sabe o que é disfunção orgânica, você sabe qual o sinal clínico de disfunção orgânica, você vai reconhecer que esse paciente tem alguma coisa estranha. Então, talvez, eu brinco da moça da limpeza, mas assim, ela entrou no quarto, aquela criança está sonolenta demais, a mãe está queixando, alguma coisa tem que alertar em toda a equipe. Depois, fazer o tratamento correto, né? Então a gente ter protocolos de tratamento adequado, quais são os pilares do nosso tratamento, e por fim, reabilitar esse paciente, né? A gente devolver esse paciente da melhor maneira possível para a sociedade. Então esses são os 4 pilares, e dentre desses 4 pilares, né, a gente vai focar a partir de agora um pouquinho no tratamento. E aí, antes, né, da gente chegar no tratamento, quando que eu vou suspeitar? Né? Então, é aquele paciente que eu tenho já uma infecção que ela é suspeita, né? Então eu tenho uma suspeita de uma pneumonia, suspeita de uma apendicite,
Ou eu já tenho o diagnóstico de uma pneumonia, eu já tenho um diagnóstico de uma apendicite, e a gente vai pensar que esse paciente está tendo sinais clínicos de disfunção orgânica. Então, o que seriam esses sinais clínicos de disfunção orgânica? Cardiovascular. Se olhou para a criança, a pele está pálida, está marmórea, o pulso está fino, eu tenho um tempo de enchimento capilar prolongado, ou eu estou com taquipneia, né? Eu tenho uma frequência respiratória aumentada, eu tenho queda de saturação, eu tenho alteração de nível de consciência, e na criança a irritabilidade ela tem que contar sempre, né? Ou eu tenho uma redução de diurese, ele está ficando ictérico, está apresentando hematomas pelo corpo, isso tudo são sinais clínicos de disfunção orgânica. E se esse paciente tem uma suspeita ou já é confirmado que tem uma infecção, eu preciso considerar que esse paciente tenha sepse, ok? Um outro cenário é aquele paciente que tem CIRS, principalmente no risco elevado. Poxa, Otávio, mas você acabou de falar que CIRS não mais. Mas a CIRS ela é usada para eu pensar em sepse. Então, quando a gente tem CIRS, principalmente aqui nesse paciente, nesse grupo de risco, aí eu trago alguns aqui para vocês terem em mente, que é o paciente oncológico, paciente que tem catéter venoso central, o lactente jovem, né, os menorzinhos aí de 2 anos, os transplantados de medula, o imunocomprometido, imunodeficiente, o transplante de órgãos sólidos, aqueles que são esplenectomizados, são todos pacientes que têm fatores de risco para ter infecções graves. Esse paciente, a CIRS, eu preciso levar ela em consideração. Agora sim, eu tenho um paciente que é rígido, normal, está tratando uma pneumonia, ele tem CIRS, gente, CIRS ela é muito prevalente, então ela vai existir. Então, nesses pacientes sem fatores de risco, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. E aí eu estou falando em CIRS, mas nem todo mundo, né, lembra o que é CIRS, eu vou só relembrar para a gente não ficar aí com essa ideia vaga, né? A CIRS, ela é o próprio nome fala, né, uma resposta inflamatória sistêmica. Então, uma infecção, um trauma, uma queimadura, um procedimento cirúrgico, isso tudo vai me liberar uma resposta inflamatória generalizada, principalmente aí eu trago a IL-6, que é uma interleucina que a gente tem. E toda essa resposta inflamatória vai me gerar sinais e sintomas que foram os que a gente falaram, tá? No adulto é um pouco mais fácil, que a gente decora aí 5 sinais, né? Então é mais rapidinho da gente lembrar. Na pediatria, tudo vai ser um pouquinho mais difícil, aí eu trago essa tabela, que é uma tabela que tem que ter no bolso, né? Eu falo que eu sou um defensor de materiais de bolso. Então a gente precisa ter coisas fáceis para tornar os nossos dia a dia um pouco mais tranquilo. Então ter aquilo guardado junto com você é importante. Essa tabela é uma das tabelas que é importante, eu falo durante o manejo, tem várias coisas que eu carrego no meu bloco de notas e foi isso que me proporcionou a pensar no que eu posso fazer para ajudar na condução dos outros. Eu criei o meu próprio guia, onde eu tento ajudar com doses rápidas, aquilo que você consegue guardar com você para facilitar, porque o medo sempre vai existir. Mas se você sabe que o medo tem algo ali para te apoiar, mesmo que o Otávio não está ali junto, né, mas está de uma certa maneira, isso ajuda a gente a ficar mais tranquilo. E essa tabela é uma tabela que a gente precisa ter no nosso bolso. E ela vocês vão ver que a gente tem várias faixas etárias, temperatura, frequência cardíaca, respiratória, a leucometria e a pressão. Se o paciente tem pelo menos 2 desses critérios, então, ele tem 4 anos e aí a gente vai ter 2 desses daqui. 2 desses é alteração de temperatura ou no número de leucócitos, a gente fala que ele tem CIRS, tá? Lembrando que essa tabela é uma tabela no paciente afebril, porque a própria febre vai me dar taquicardia, taquipneia, então eu preciso tirar meu paciente da febre para depois eu pontuar ele quando a gente fala em resposta inflamatória, tá bom? E aí no paciente que tiver CIRS, a gente vai usar ele como uma ferramenta de triagem, tá? Para infecção, porque ela vai ser prevalente. Se a gente olha estudos, tem um estudo até legal, que ele analisa as internações de um hospital. E nele fala que todo paciente, nas primeiras 6 horas de internação, ele vai ter algum momento que ele vai ter CIRS. Então, esse paciente a gente precisa lembrar, principalmente naqueles com fatores de risco, porque ela vai ser bem prevalente nas internações, como eu falei. Um outro paciente, um outro cenário, é aquele paciente que a gente precisa pensar em sepse, é o paciente com infecção suspeita ou confirmada e que tem deteriorização clínica. Então, ele está internado na minha enfermaria e ele começa a evoluir de maneira desfavorável. E aí hoje a gente tem um score que cada hospital usa, o que eu trabalho usa, chama score de Pils.
Então a própria enfermagem aplica esse score, e se esse PILS é muito alto, a equipe médica é acionada, o time de resposta rápida é acionado para avaliar essa criança. E esse profissional, ele precisa pensar em sepse se o paciente tem uma infecção suspeita ou confirmada, ok? Desses cenários, né? Meu paciente está lá, eu pensei em sepse, pensou em sepse, abre o protocolo, né? E aí, abrir o protocolo é a gente vir essa imagem do Surviving Sepsis Campaign que a gente tem metas a partir de agora, né? A gente, então, abriu o protocolo, a gente precisa pensar que eu preciso ter um acesso venoso, eu preciso coletar hemocultura, eu preciso começar antibiótico, dosar o lactato se possível, ver se esse meu paciente precisa de fluido ou não, iniciar a droga vasoativa precoce, e a gente vai chamar isso a partir de agora de pacote de primeira hora, que é as metas que a gente vai ter para manejar esse paciente. Eu até deixei o QR Code para vocês, esse QR Code vai dar numa pasta, onde eu deixei todos os artigos que eu usei para montar a aula, e é legal para depois vocês darem uma olhada. A gente tem o Surviving Sepsis Campaign, que é o guideline, onde vai me falar quais são as boas práticas de todos os manejos do paciente pediátrico grave. Então vai me falar de droga vasoativa, vai me falar de fluido, vai ter tudo detalhado, e a gente vai falar os pontos principais, que a gente vai falar um pouquinho de antibiótico, de fluido e de droga vasoativa, que eu acho que é o ponto principal aí para a gente discutir. Eu acho que os demais coisas do manejo a gente pode falar num outro momento. Falando de antibiótico, ele traz a diferença entre choque séptico e pacientes com disfunção orgânica. Então, aquele paciente que tem sepse, mas não tem choque, né? No choque, antibiótico empírico na primeira hora. No paciente que não tem choque, a gente tem até 3 horas para fazer esse antibiótico. Eu falo hoje como gestor, é muito difícil a gente ter 2 horários para a gente cobrar da nossa equipe. Então eu uso o início precoce em até 1 hora. Já que no choque séptico eu preciso fazer antibiótico em até 1 hora, eu vou fazer para todo mundo o antibiótico na primeira hora. Então eu abri o pacote de sepse, eu pensei em sepse, olha no meu relógio, eu tenho 1 hora para esse paciente estar recebendo antibiótico. E esse antibiótico hoje, a gente vai tratar de acordo com o foco. É uma pneumonia, eu vou tratar uma pneumonia. É um apendicite, eu vou tratar apendicite. A gente tem os antibióticos de escolha. E claro, a gente sempre começa com um espectro um pouco maior e a gente vai diminuindo conforme vai saindo culturas e tudo mais. Controle do foco infeccioso é outro ponto importantíssimo, então não adianta nada eu dar muito antibiótico se eu não tiro aquele empiema, se eu não tiro aquele apêndice. A gente precisa tirar o foco de infecção e considerar, né, como eu falei, a idade, a história clínica, se ele tem patologia de base ou não, qual que é a síndrome clínica que ele tem, qual que é a flora do seu hospital. Então hoje eu conheço a flora de cada unidade no meu hospital, então eu sei que tem lugar do meu hospital que não adianta eu dar ceftriaxona, porque a ceftriaxona não vai pegar. Hoje eu infelizmente tenho pacientes que eu tenho que colocar mero e vanco de cara, né? Então assim, você precisa conhecer o paciente que você está lidando para você definir qual antibiótico. Você precisa lembrar dos princípios farmacocinéticos e farmacodinâmicos de cada medicação que você vai usar para você definir dose, intervalo e, claro, descalonar, né? Então, entrei com merivan, cresceu uma bactéria que pode ser um tazocin, vou mudar para tazocin, né? Ou a ceftriaxona, vou reduzir o espectro, porque a gente sabe que a resistência está crescendo cada vez mais e pode ser que daqui um dia, hoje em dia já existem, né, as bactérias pan-resistentes. Eu já vi umas 5 pacientes adultos durante a minha residência de UTI que nada pegava, não pegava torgena, nenhuma medicação pegava, então era um pan-resistente, então a gente precisa lutar contra isso. Esse é o guideline de terapia que o ILAS lançou esse ano de medicações na sepse, então ele é legal porque tem a parte adulta e tem a parte pediátrica para vocês aí que estão no universo ainda de definir, né, o que ser quando crescer. Então, é um guideline que tem também naquela pasta que a gente conversou. Falando um pouquinho agora da fluidoterapia, né? A fluidoterapia, eu brinco que a gente precisa pensar na regra dos 3 P's. Toda vez que você for fazer fluido, você lembra dos 3 P's. O Otávio já falou dos 3 P's, vou guardar isso na cabeça. E aí na cabeça a gente tem que lembrar, para quem? Eu vou dar fluido
para qual paciente, né? E aí a gente tem que lembrar que a gente vai dar para aquele paciente que tem hipoperfusão. Então, tem tempo de enchimento prolongado, tem uma pressão baixa, está hipotenso, esse paciente merece ganhar fluido. E por quê? Né? Então, eu estou dando esse fluido pensando no quê? A gente está pensando aqui nessa terrível, né, regrinha de Frank-Starling, onde eu quero ganhar débito cardíaco quando eu dou volume, né? Então, aumentando o volume sistólico do meu paciente, aumentando a minha pré-carga, para eu conseguir aumentar aí o débito cardíaco. E pode parar. Então, você tem que lembrar que você começou a dar volume, você tem que saber também o momento certo de parar. Então, você vai pesquisar os sinais de overload. Então, eu sempre gravo os 3 P's. Eu falo para todo mundo que foi meu R-, todo mundo que foi, que atualmente são meus residentes. Sempre que você for pensar em fluido, lembra de para quem, por quê e pode parar. Que em algum momento você vai parar e vocês vão ver que pode parar está vindo para ficar mesmo. Tá? Inclusive nos pacientes adultos, a gente está vendo cada vez mais que a fluidoterapia a gente tem que... Antes a gente pesava muito a mão, né? Abre o ringer, abre o soro, corre 2 litros. Hoje não, hoje a gente vai usar cada vez menos volume, talvez droga precoce no nosso paciente. E aí esse é um outro trabalho que eu gosto muito, porque ele traz aqui em azul os benefícios, né? Então ele pode melhorar a microcirculação, o volume, ele vai aumentar a minha pressão sistólica, ele vai aumentar o meu delivery de oxigênio, então quando a gente vai pensar aí na famosa DO2, tudo isso melhora. Mas olha o tanto de vermelhinho que são as coisas negativas que a gente tem do fluido. Então é uma imagem que a gente consegue entender o porquê do pode parar. Pode parar porque a gente sabe que a gente vai ter congestão em sistema nervoso central, em pulmão, fazendo edema agudo de pulmão no paciente, as congestões hepáticas, então a gente tem hepatomegalia, isso são sinais que a gente vai buscando nos nossos pacientes. Então, o pode parar, ele tem que sempre vir na nossa cabeça, eu também deixei para vocês aqui no QR Code. E aí a fluidoterapia a gente divide em 2 grandes vertentes. Primeira coisa, eu vou me perguntar se eu tenho, eu vou até passar esse slide, eu vou para o próximo, que eu acho que fica mais fácil da gente falar. A gente vai procurar. Eu tenho disponibilidade de UTI ou eu não tenho disponibilidade de UTI? Porque se eu tenho UTI, eu posso ser um pouco mais permissível, eu posso fazer um pouco mais de volume. Então, se esse paciente, se eu tenho UTI e ele tem sinal de hipotensão ou hipoperfusão, eu vou fazer 10 a 20 ml por quilo de solução cristalóide, né? Então, ou soro fisiológico, ringer lactato, se você está no Einstein, você vai fazer o plasma light, então você vai fazendo alíquotas até chegar aí de 40 a 60 ml por quilo. Lembrando que se você já está próximo dos 60 ml por quilo, droga vasoativa, principalmente se você precisa melhorar um pouco aí a questão de pressão do seu paciente. Agora, se você não tem disponibilidade de UTI, eu estou numa UPA, numa cidadezinha pequena, eu não tenho UTI, eu dependo de CROSS, eu preciso de ter um tempo maior. Esse paciente, ele está hipotenso, e na hipotensão em pediatria a gente usa a pressão sistólica, né, menor que P5, que é uma tabela também, assim como tudo na pediatria. Se ele está hipotenso, esse paciente merece volume, e aí a gente vai fazer aquelas mesmas 10 a 20 ml por quilo de solução cristalóide, fazendo aí no máximo até 40 ml por quilo, porque não é fácil tirar volume de paciente, eu falo por trabalhar em UTI. Às vezes a gente precisa estabelecer até terapia de substituição renal para a gente conseguir tirar todo aquele volume que eu dei. Então a gente para aqui um pouquinho antes e a gente fala mais em droga vasoativa precoce. Agora, se esse paciente não está hipotenso, eles não recomendam fazer volume, mesmo que seja sepse. Vocês vão ver que no adulto não, no adulto ainda faz muito volume. Pensou em sepse, faz ainda volume, mas na pediatria eles já falam que se você não tiver UTI e você não tiver hipotenso, segure um pouco o volume e faça uma monitorização e transfira esse paciente o mais rápido possível para um local onde tenha UTI e onde você vai ter uma melhor monitorização desse paciente. E aí eu falei, né, em solução cristalóide. E aí eu falei para a gente dar preferência à solução balanceada e eu trago aqui o motivo, né? Esse é o ringer lactato, esse é o soro fisiológico, esse é barato, esse é um pouco mais caro, mas está ficando cada vez mais disponíveis em todos os hospitais. E a gente dá menos preferência ao cloreto de sódio, né, ao soro fisiológico, por conta do cloro. A gente tem um cloro muito alto, né, tanto sódio quanto cloro alto, um pH um pouco mais baixo do que a gente está acostumado. A gente oferta menos cloro, e ofertando menos cloro, a gente evita a hipercloremia.
E a hipercloremia, ela vai perpetuar uma cascata de situações que é muito ruim, né? Então a gente faz vasoconstrição renal, então eu pioro a taxa de filtração glomerular, eu vou ter uma incidência de insuficiência renal maior. Eu faço uma persistência da minha acidose, então eu faço mais coagulopatia, eu aumento mais a necessidade de transfusão. Então isso aqui tudo são motivos para a gente deixar o soro fisiológico um pouco de lado e a gente preferir aí soluções balanceadas, e o Plasma Light, ele está ficando, o Ringer Lactato está ficando cada vez mais barato no nosso dia a dia, tá? E aí a gente vai para o terceiro pilar, e um dos que todo mundo tem muito medo, né? Poxa, vou pôr droga vasoativa, não sou intensivista, não passo catéter, e agora? Né? O que eu vou fazer? E a gente tem que lembrar que a droga vasoativa, ela é uma medida que cada vez mais precoce, e aí a gente vai priorizar. No Surviving Sepsis Campaign não tem uma droga de escolha, né? A gente pode usar tanto a epinefrina quanto a norepinefrina. E aí você vai fazer aquela que você está mais habituado no seu dia a dia, aquilo que a sua equipe sabe mais como manejar, né? A gente vai poder usar aí no acesso periférico, não tem problema. A gente tem aí até 3 horas para conseguir um acesso venoso central, então a gente fazendo essas drogas diluídas, a gente tem uma segurança e não vai perder membro, não vai ter perdas de dedinhos e tudo mais. Então o acesso venoso central pode ficar para um segundo momento. No choque refratário, a gente vai usar cada vez mais precoce a vasopressina, então assim, eu não preciso chegar naquelas doses de nora muito alta para depois eu pensar em colocar uma segunda droga. A hidrocortisona naqueles pacientes que têm risco de insuficiência adrenal, aquele que já usa corticoide, ele está indicado fazer o uso da hidrocortisona, e eu trago a dose aqui para vocês. E naqueles pacientes que nada respondeu e ainda tem disfunção cardiovascular, a gente vai pensar nos inodilatadores, e aí a gente usa o milrinone ou levosimendan, muito pouco usados nos pacientes sépticos, a gente usa mais no pós-operatório de cirurgia cardíaca, tá? Dose, né? Porque, você está falando, põe droga precoce, né? Vamos lá, fiz 30 ml por quilo de volume e vou colocar a droga. Como que eu vou prescrever? Né? Não, a gente sabe que eu trago para vocês ali a dose tanto para pacientes com hipotensão, da noradrenalina, de 0,1 a 1 micrograma por quilo minuto, do paciente que tem sinal de baixo débito cardíaco, a adrenalina seja um pouco mais preferido, e aqui trago a dose, mas como que eu vou fazer isso no meu dia a dia? E aí entra aquele mesmo assunto que a gente já conversou, de ter no nosso bolso aquilo que é de rápido acesso, né? O que te tranquiliza, o que te deixa calmo naquele momento. Foi tudo isso que me fez pensar em ter um próprio GRI, em ter meu bloco de notas, em compartilhar o meu bloco de notas com todo mundo, para essas doses aqui não ser algo cabeludo no nosso dia a dia, para a gente conseguir priorizar aí a droga vasoativa precoce. O estado hemodinâmico, né, o choque frio e o choque quente, o choque hiperdinâmico e hipodinâmico, eles existem. A gente precisa saber reconhecer, e aí a gente vai usar o nosso exame físico, então tempo de enchimento capilar. A gente, se ele está mais prolongado, fala mais a favor do choque frio, que é o choque da criança. Então, o choque da criança, o débito cardíaco é sempre mais baixo, então talvez por isso que a gente ainda use muito a adrenalina, que a adrenalina ela tem uma função em dose mais baixa, cronotrópica, tá? É aquele paciente com pulso fino, e o adulto é o paciente com choque quente. E aí, depois que esse paciente já foi diagnosticado com sepsis, a gente vai fazer a monitorização multimodal que a gente fala, né? Então, a gente vai olhar a frequência cardíaca, pressão arterial, o débito urinário, o tempo de enchimento capilar, o nível de consciência, tudo sinais clínicos que a gente vai ficar reavaliando frequentemente. O lactato, a gente vai usar ele para ver a tendência, então o lactato por si só, sozinho, só faz diagnóstico de choque séptico, e a gente vai avaliar se o nosso paciente está evoluindo de acordo com a dosagem seriada do meu lactato, e fazer a monitorização avançada. Então esse paciente vai para uma UTI e a gente vai reavaliá-lo com maior frequência. Fiz uma ação, reavalio, fiz uma ação, reavalio. Estamos acabando. Da parte de monitorização avançada, eu trouxe para vocês um pouquinho aí para a gente falar de ultrassom point of care, de focos em choque.
A gente usa hoje o ultrassom muito no nosso dia a dia. Eu acho que o ultrassom, se vocês quiserem investir em alguma coisa, compre um ultrassom portátil. Eu acho que vai ser o próximo estetoscópio. Então ele me ajuda muito a conduzir, porque eu consigo ver o tipo de choque, o estado hemodinâmico, vou avaliar minha resposta. Então dei volume, vejo como o coração está, vejo como o pulmão está. Faça a monitorização de saturação venosa central, né, quando a gente já tem acesso venoso. E aí a gente vai buscar ter todos esses alvos terapêuticos, né, de ter uma pressão arterial sistólica normal para a faixa etária, um tempo de enchimento capilar normal, ausência de diferença de pulso central e periférico, uma diurese adequada, extremidades aquecidas, um estado mental normal, e se eu já tenho a monitorização avançada, um índice adequado, acima de 3,3, uma saturação venosa central maior que 70. Para a gente dizer que nas primeiras 6 horas eu conduzi meu paciente séptico de maneira adequada. Por fim, né, as terapias adjuvantes, que foi o que eu falei para vocês, que a gente não falaria tanto delas, que eu acho que os 3 primeiros itens do manejo é o mais importante. Então, oxigênio, a gente sempre vai ofertar em altas concentrações, então máscara não reinalante nas primeiras horas, e depois a gente vai descalonando de acordo com a minha saturação, manter uma saturação alva aí de 92. No choque refratário, né, a gente sempre pensa, o paciente está em choque, eu vou entubar, né? Vamos entubar de cara. Hoje não, hoje a gente entra com a droga vasoativa, se ele compensa com doses baixas, a gente não entuba, a gente só vai entubar se a gente pensa em reduzir consumo. Então a Ana acompanhou nós lá, então a gente entra com a nora, espera um pouco, né, uma nora de 0,1, de 0,2, se eu adiciono uma segunda droga, aí talvez a gente entuba para reduzir um pouco do consumo, para reduzir trabalho respiratório, para eu ter um controle térmico adequado, para eu controlar dor e agitação, porque tudo isso aumenta o meu delivery de oxigênio, aumenta o meu consumo de oxigênio, então eu preciso, às vezes, poupar um pouquinho o meu paciente. Sequência rápida, né, eu só trago aqui o etomidato, a gente tem que lembrar que ele não é indicado na sepse, ele principalmente, né, nos pacientes que têm risco aí de insuficiência adrenal, porque a gente sabe que ele pode fazer insuficiência adrenal, e a gente recomenda a dose de ketamina, um benzodiazepínico em baixa dose, e essas doses vocês precisam ter no bolso de vocês, precisa ter com vocês no dia a dia, para que nada saia do eixo, né, que você assuma aquela posição de liderança e saiba conduzir adequadamente seu paciente. Outras terapias, né, os hemocomponentes, a gente vai transfundir plaqueta e plasma só nos pacientes que têm sangramento, a hemácia nos pacientes que têm hemoglobina menor que 7, e aí você precisa saber quanto você vai transfundir para esse paciente, e isso é algo que eu também tenho no meu bloco de notas, que eu também disponibilizo para vocês. O controle da glicemia, manter aí os níveis séricos de glicemia menor que 180, então acima disso pensar em fazer correção com insulina. Corrigir a hipocalcemia, que está muito associado a desfechos desfavoráveis. Dar um suporte nutricional o mais precoce possível. Diuréticos a gente vai fazer para depois tirar aquele volume que o pessoal fez lá, daqueles que nunca assistiram uma aula e fizeram muito volume, a gente precisa depois talvez precisar de diurético e até mesmo de terapia de substituição renal, fazer restrição hídrica, em alguns casos necessários. Imunoglobulina, se a gente tem choque tóxico, ela tem um pilar aí que a gente pode fazer essa imunoglobulina, mas a Surviving Sepsis Campaign nos demais pacientes sugere contra o uso habitual. Ácido ascórbico e tiamina não são recomendados pelo Surviving Sepsis Campaign nos pacientes pediátricos, e o azul de metileno, que é algo que vem ganhando cada vez mais visibilidade no paciente adulto, ele nem aparece no texto pediátrico ainda. Acredito eu que no futuro pode ser que ele apareça. E chegando aí ao fim, a gente precisa levar para casa, né? Que a gente precisa ter políticas institucionais, então a gente precisa que as nossas instituições tenham um protocolo de sepsis, que a gente faça o gerenciamento desses dados para a gente conseguir agir onde está o erro, a gente fazer medidas de prevenção, medidas de reconhecimento e tratamento precoce e fazer avaliação de performance sempre que possível. Então, não estou atingindo o meu pacote de primeira hora, não estou atingindo os meus objetivos, né, que a gente falou lá no final. O que está acontecendo? Né? Onde que eu preciso atuar? Talvez ter as medicações num kit perto da minha emergência para que essa medicação chegue mais rápido ao meu paciente. É a gente tentar avaliar como um todo
para a gente conseguir atingir aí 100% de adesão ao protocolo, reduzir a mortalidade do seu local de trabalho, a ponto de não ter óbitos por sepse acima aí de 20% das suas fichas abertas, tá bom? Cheguei ao fim e antes de encerrar, eu falei muito, né, durante a aula que eu gosto de ter coisas perto de mim, eu trouxe, até quando eu fui convidado, eu falei, nossa, eu vou voltar à minha faculdade, né, onde me formou, o que eu posso fazer? Eu tenho esse infoproduto, que é meu guia prático de condução do paciente grave, e eu falei para os meninos que trabalham comigo e que estão aqui hoje me filmando, por isso que tem tudo isso, eu carrego uma equipe sempre quando eu vou para algum lugar. Reduz a preço mínimo, né? Porque eu quero que todo mundo tenha acesso a esse guia, então eu deixei o QR Code para vocês. Nas próximas 24 horas a gente sai do valor de R$ 397 e fica por R$ 97, para vocês terem todas essas doses, né? A dose de droga, quanto de fluido eu vou fazer, quanto de hemácia eu vou fazer, quanto de hemocomponente eu vou fazer, dá para deixar no celular, dá para deixar no tablet, no notebook de vocês. E é uma maneira de trazer um pouquinho do que eu me tornei toda essa minha trajetória, a casa onde eu fui criado, né? Onde eu me tornei médico. Então é uma maneira de agradecer a participação aqui. Então é algo que eu quis trazer para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tentei falar aí em menos de uma hora para a gente não sair muito tarde daqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar, pode perguntar agora ou mandar no Instagram depois, que a gente vai discutindo aí.